Olá, meu nome é Marcelo Antonini, eu sou médico mastologista e vou conversar com vocês a respeito de câncer de mama associado à gestação. Por definição, o câncer de mama com diagnóstico durante a gravidez, puerpério, lactação e até 1 ano é definido como câncer de mama associado à gravidez. É o segundo câncer mais comum na gravidez, 3% dos casos de câncer de mama na mulher. Nas últimas décadas, nós temos percebido um aumento da incidência, chegando até 2002, 1 para 5 mil e atualmente em torno de 1 para 3 mil. O principal causa desse aumento da incidência são gestações mais tardias em função das mudanças dos hábitos de vida das mulheres. Como você pode ver, o câncer de mama associado à gravidez tem uma incidência de 0,3 até 0,1% dos casos. Nas últimas décadas, nós temos percebido um aumento das taxas absolutas de acordo com a idade. Então, e é importante lembrar que a gestação não piora o prognóstico. Apesar de nós termos diagnósticos de casos mais avançados, as pacientes serem mais jovens, os tumores mais agressivos. E nós temos uma maior incidência de carcinoma inflamatório. Mas quando nós comparamos a faixa etária, o estadiamento e o tipo molecular, nós não temos uma influência do prognóstico. Nesse trabalho, vocês percebem a comparação das gestantes com os casos controle de não gestantes e o prognóstico foi o mesmo em todos os grupos. Então, nesse outro trabalho, em 311 gestantes versus 865 controles, pareadas por idade, estadio, tipo molecular e tratamento, não houve diferença significante na sobrevida livre de doença e na sobrevida global. E uma meta-análise mostrou que não tem diferença na sobrevida de 5 anos entre gestantes e não gestantes, comparadas com a mesma idade e estadio. Dessa forma, é importante lembrar e frisar que a interrupção da gestação não altera o prognóstico. Em relação ao comprometimento fetal, nós podemos ter algumas consequências ao tratamento, principalmente químio, rádio, hormônio e a cirurgia. Porém, diretamente, o câncer de mama leva raramente a metástases placentárias e nós não temos descrição de nenhum caso na literatura a respeito de metástases para o feto. Em relação ao quadro clínico, normalmente as gestantes aparecem com nódulo endurecido, irregular e sem delimitação. Pode ou não estar associado a alterações de pele e mamilo. Porém, a forma mais comum é aquele caso de edema de pele com a pele em tipo de casca de laranja, ou podorange. O diagnóstico normalmente é feito através de ultrassom de mamas, mamografia, ressonância e da biópsia. O ultrassom de mamas, nós vamos ter, como nós temos mamas densas, ele é melhor para a caracterização do nódulo. Ele também serve para diferenciar o que é cisto de nódulo benigno suspeito e orientar as biópsias. Aqui nós temos a representação de imagens de ultrassom. Na primeira imagem é um cisto, um nódulo benigno e aqui um nódulo suspeito. Então, para você ver a comparação, normalmente o nódulo benigno ele tem um maior eixo perpendicular à pele, as margens são bem delimitadas, enquanto os nódulos malignos eu tenho margens irregulares, espiculadas, com essa característica. Em relação à mamografia, ela pode ser utilizada na gravidez sem nenhum problema. A exposição fetal é muito baixa em relação à radiação. Porém, nós temos uma taxa de falso negativo elevada, 35 a 40%, devido à gestação, deixar a mama mais densa do que ela já é em relação à idade. Então, aqui, como você vai ver, conforme a mulher vai ficando mais velha, nós vamos tendo uma redução da densidade mamária. Essa seria uma mama densa de uma gestante. Então, aqui é o nódulo visto numa mama densa e numa mama lipossubstituída. Percebemos que a mamografia consegue fazer o diagnóstico muito mais fácil numa mama lipossubstituída. Em relação à ressonância das mamas, ela apresenta uma maior sensibilidade, uma menor especificidade, não utiliza radiação, porém ainda tem um elevado falso positivo. Para a realização da ressonância tem que ser utilizado o contraste, porém o contraste não pode ser o gadolínio, tem que ser o gadobenato ou o gababerato. São contrastes mais difíceis de serem encontrados.
Em relação às biópsias, elas devem ser sempre realizadas nos nódulos suspeitos, preferencialmente a core biopsy ou a mamotomia, que são biópsias por agulha grossa, uma vez que eu vou conseguir uma maior quantidade de tecido, vai me permitir um exame anatomopatológico e, além disso, uma imunohistoquímica. As punções por agulhas finas, elas têm uma maior taxa de falso positivo pelo aumento da celularidade na gestação. Então, a punção por agulha fina ela é boa para diferenciar o que é cisto do que é nódulo ou fazer biópsia de linfonodos axilares. Quando devemos estadiar uma gestante? Nos casos de estadio clínico entre 0 e 1, não deve ser realizado nenhum exame de estadiamento. Nos casos de estadio 2, 3 ou 4, você vai sempre realizar raio-x de tórax, ultrassom de abdômen total e ressonância magnética de esqueleto sem contraste. Em relação ao tratamento, é importante sempre termos uma equipe multidisciplinar, com obstetra, mastologista, neonatologista, oncologista clínico, anestesista, psiquiatra e psicóloga, para poder dar uma melhor abordagem em relação ao tratamento, sempre respeitando o desejo da paciente. E nos casos de diagnóstico no puerpério, é importante suspender a lactação. Então, o tratamento do câncer de mama ele envolve sempre cirurgia, rádio, químio, hormônio e terapia-alvo de acordo com a característica molecular do tumor. O tratamento de escolha nos casos não metastáticos é o tratamento cirúrgico. Nas gestantes, nós podemos realizar a cirurgia conservadora ou a cirurgia radical, que é a mastectomia, sempre lembrando que a cirurgia conservadora deve ser realizada no segundo ou terceiro trimestre. O linfonodo sentinela, que é a pesquisa do primeiro linfonodo que faz a drenagem da mama, pode ser feito com segurança, com tequinésio, não devemos utilizar o azul patente. Em relação às reconstruções mamárias, elas devem ser evitadas de ser realizadas na gestação por um aumento do tempo cirúrgico e um maior risco de complicações para o feto. Algumas particularidades em relação ao tratamento cirúrgico: deve ser sempre realizada a monitorização fetal após a 28ª semana, uma analgesia adequada, através do uso, a realização de tocólise. O que é isso? Emprego de medicamentos que diminuem o risco de trabalho de parto prematuro, e é importantíssimo fazer a prevenção de trombose, uma vez que nós temos que a gestação aumenta o risco de trombose, bem como o câncer de mama. Em relação à quimioterapia, ela pode ser utilizada de forma segura, sem efeitos teratogênicos, desde que realizada após a 14ª semana. Dessa forma, ela é preferencialmente realizada no segundo e terceiro trimestre da gestação. Ela pode ser empregada de forma neoadjuvante, isto é, antes do tratamento cirúrgico, ou de forma adjuvante. As indicações são as mesmas das mulheres não grávidas e temos algumas restrições para algumas drogas. O metotrexate ele é contraindicado, as terapias-alvos também são contraindicadas pelo aumento do risco de teratogenicidade. Em relação à hormonioterapia, tanto o tamoxifeno como os inibidores de aromatase são contraindicados de utilização durante a gravidez. Radioterapia. A radioterapia ela deve ser utilizada após o final da gestação, uma vez que ela é totalmente contraindicada por uma dose fetal elevada de radiação, podendo levar a teratogenicidade. Em relação às futuras gestações, a maior caso de recorrência acontece nos primeiros 2 anos. Dessa forma, é interessante orientar uma mulher a engravidar apenas após 2 anos do término do tratamento. As medicações quimioterápicas, elas diminuem a fertilidade, principalmente a ciclofosfamida. Não temos repercussões fetais e sobre gestações futuras em relação à quimioterapia, e a amamentação pode ser realizada após rádio e cirurgia conservadora. Gostaria de agradecer a presença de vocês, em especial a equipe